pessoas vão se expor? Vão. Outras vão ficar com medo, vão sair do mercado, vão estar no prejuízo, vão estar xingando todo mundo, vão estar revoltado todo mundo. Então, e algumas pessoas vão ficar. Beleza? Então, o que o S&P pode fazer aqui? Na minha opinião, tá? Ele pode vir andar de lado para mostrar o que fazer, pode dar um repiquezinho, pode, ou continuar caindo. Ele vai depender muito do que a taxa de juros está fazendo. A taxa de juros, meus amigos, nesse momento, vou pegar ela aqui agora, vamos pegar os 10 anos, tá? Ainda se encontra num cenário bullish, tá? A taxa de juros encontra no cenário bullish muito tempo. A gente no canal vem falando sempre disso, trazendo para vocês taxa de juros, S&P, Nasdaq. Você vê que eu gosto muito de falar sobre esses assuntos correlacionados com o Bitcoin, que para você se tornar um trader profissional, galera, para você se especializar, não no trader ou no investidor também, porque eu não falo só de trader aqui, eu falo sobre investimento, sacadas, mindset, não só do mundo de criptoativo, mas da economia em geral, para que você possa tomar uma boa decisão e realmente se formar num trader, né? Você entender que como o mundo está funcionando, para que você possa tomar uma decisão, que é impossível você tradar só olhar para onde vai o Bitcoin, tá? Eu digo, você não vai acertar a direção do Bitcoin nem cavar catuça, se você não entender o mecanismo da economia, como aquele ciclo está se movimentando, para que você possa acertar as direções do mercado com mais clareza, com mais calma, se formar num trader, parar de escutar lorota, mentiradas aí, né, dentro do mercado, ruídos, né, besteiras. Você tem que se informar para você não ser desinformado, tá? Por que você tem que se informar se não desinformado? Porque a desinformação ela cresce muito mais rápido. A desinformação ela tem interesse para que as pessoas tenham perda. Então, cuidado com a desinformação. Você tem que ter a informação correta, a informação certa, para que você, no meio desse caminho dos seus investimentos, não tome uma atitude errada e nem precipitada em um momento que você não sabe o jogo, como está funcionando. Então, para que você entenda o jogo, você tem que saber essa dinâmica da economia de moda em geral. O petróleo, o ouro, o dólar, as moedas estão ganhando, um pouquinho de geopolítica. Eu acho que os 10% de geopolítica é bem importante você ter no seu perfil de trader, né, na sua skill, né? A sua skill tem que ser bem de analítica, você tem que entender, eu acho que eu acredito assim, 70%, 60% você tem que entender de macro e depois você pega mais uns 20% no mundo cripto, entender de bons fundamentos, bons projetos, carteira, tá? Acho que é 20%, mais uns 10, 20% aí de estratégia, de técnica, de setups e tal, e depois você entende só um pouquinho aí como é que se diz? De outros assuntos, tá? Então, esses assuntos são assuntos principais para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Então, o título do governo norte-americano aqui, meus amigos, tá vendo que ele está andando de lado. Se você observar, ainda não é queda, tá? Porque ele está acima da média de 50, acima da média de 200, ainda ele continua com um cara que pode continuar subindo. Agora, vai depender do que o Fed tem para falar. Se o Fed tem a intenção de continuar subindo o preço, a gente pode ver, isso aqui pode ser um triângulo de continuação de tendência, tá? Como aqui a gente achou que poderia ser uma reversão, aqui é uma reversão? Não, acho que não. Por quê? Porque ele está ficando acima do último topo. Como? Ele tem que perder isso aqui. A gente precisa ver ele perdendo e perdendo. Cara, se ele perder essa região aqui, cara, é a única região que a gente pode ter uma retomada de mercado, tá? Essa região aqui de baixo. Se os juros não chegar nessa região aqui de baixo, não vamos ter alta, tá? Ele precisa chegar nessa região. Enquanto ele ficar aqui em cima, até andando de lado, ainda ele vai ficar derrubando o mercado. Porque o mercado tende a cair toda vez que ele dá um pulo para cima. Pulou para cima, o mercado cai. Pulou para cima, o mercado cai. Então, ele está empurrando o mercado para baixo enquanto ele está subindo. Então, isso aqui é interessante você entender. E vai depender muito do que ele está fazendo hoje, tá? Ainda é cedo, tá? Para a gente ver. Ele não perdeu a média de 50, ele está muito longe da de 200, só está subindo. Aqui no gráfico diário. Então, ainda eu acredito que não estamos livres das quedas aí, olhando os juros, tá? E é bem importante olhar, se a gente colocar no semanal, existe aqui, por ele estar rompendo esse padrão gráfico aqui, existe uma grande possibilidade de a gente ver do juro a 4,30 e pouco, tá? Se aquele coroa lá do Fed lá tiver com a intenção de jogar a 4,45, cara, ainda... Opa, eu fiz besteira aqui, pai. 4,45, ó. 4,45, tá? Se nós tivermos a intenção, tá, do Fed chegar nessa intenção aqui, cara, tem queda pela frente ainda. Até porque, olha só, se você olhar para a análise gráfica, análise técnica aqui, é triste de falar isso, né? Mas olha isso.
acabou de cruzar, né? Acabou de cruzar. Esse aqui pode ser claramente um fundo, tá? Uma continuação. Só que ele já subiu demais, está na hora de andar de lado. Eu acho que em algum momento ele vai andar de lado, onde o mercado vai dar aquela respirada. Então, eu acho que em algum momento ele vai fazer isso aqui, ó, né? Então, o que a gente está contando nesse momento é que ele ande de lado, perde o cadinho para depois continuar subindo, tá? Se ele subir reto assim, é bom também. Ah, por que se ele subir reto é bom também? Se ele subir assim, melhor ainda, porque ele cai na mesma proporção. Não existe nenhum ativo no mundo, nem ouro, nem prata, nada, milho, o que você imaginar. Não existe um ativo no mundo que se subir reto, vai descer reto, tá? Então, se o juro subir inclinado, para a gente também é muito bom. Se ele subir construindo base de preço, é algo sustentável, que aí é ruim. Se ele subir, volta, estrutura, rompe, né? Se estrutura, rompe, se estrutura, cai, se estrutura, aí lascou, tá? Se ele for fazendo isso, se chama construção de bases de preço. Uma construção de base de preço é difícil você destruir, porque toda vez que ele volta ao preço anterior, ele tem suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, né? É como o mercado ele quisesse cair e aqui ele vai ficar pum, 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 segurando. Então, assim, isso é ruim, tá? Para a gente ver uma recuperação, tá? Mas se a gente entender sobre essa estrutura que ele está fazendo, ele está subindo reto, na minha opinião, está subindo reto. Que é bom, por quê? Porque quanto mais rápido a gente tomar a pancada, melhor. Quanto mais rápido o mercado cair e falar, meu limite é esse, pá, é melhor. Quanto mais rápido a gente descobrir aonde que ele vai parar, é melhor. Ah, você está na perda? Beleza, mas você tem que descobrir até onde você vai perder, mano. Para a partir do momento você começar a ganhar. Então, quanto mais ele subir e ele inclinar, para a gente é muito bom. Mas ainda não estamos livres das quedas, porque ele está inclinado. Ele acabou de romper aqui, tá? O 3,23. Ele está em 3,23, mas ele rompeu o 3,10 que ele tinha que romper, que era essa região aqui. Então, nós temos os juros em tendência de alta, lógico, né? Uma tendência de alta aqui no semanal. E ainda não temos uma clareza de quando ele vai voltar. Bom, se ele subir reto demais, vai ser muito bom para a gente também, porque você só tem que aguardar, porque ele vai cair na mesma proporção, tá? Então, entendendo os juros aí? Entendeu? Agora eu quero falar para vocês do dólar, do DXY, o índice da moeda dólar americano, que ela bateu no 0,5, né? Que eu falei com vocês que ela não poderia bater, e ela bateu aí. E hoje ela já está abrindo aqui. Tá? Também, se estruturando no preço, rompeu para cima. Vamos olhar o ângulo da tendência dela, para que a gente possa definir, tá? O ângulo de tendência, para que a gente possa entender. São duas coisas, se está irracional ou se está racional. Beleza. Até aqui ela estava racional, mas quando chegou aqui ela ficou irracional. Ela já está no 60, ó, no 58. Já está bem irracional. Algum momento a gente vai ter, algum momento nós vamos ter, tá? Algum momento nós vamos ter cadê? Aqui. Nós vamos ter o índice do dólar americano, tá? Ou ele vai continuar dando um pump para cima, tá? Que eu não acredito. Eu acredito que ele vai lateralizar, vai voltar um pouquinho aqui embaixo, para ele definir se ele vai romper realmente e vai decolar. Então, eu acredito que ele pode perder, tá? Em algum momento. Por quê? Porque ele está muito inclinado, tá? Então, o dólar se inclinou demais e ele está com dificuldade de romper. Ele está voltando hoje, tá? Ele bateu no 0,5 de fio, 0,5 de fio. No 0,5 pontos, tá? Ele bateu no 0,5 pontos. Se ele bateu no 0,5,668, ele bateu aqui, tá? Qual era a dele? Cara, a área dele é ele ficar se sustentando aqui em cima. Só que ele perdeu isso tudo e criou um candle vendedor ali. E isso faz com que a gente possa ter uma esperança de que o próximo preço pode voltar por ele estar inclinado acima de um ângulo de tendência de 58%. Falar 58%. De um ângulo de 58 graus, não por cento. De 58 graus. Se ele tivesse no 32 e andando, caindo, construindo base de preço, é mais difícil derrubar o preço, tá? Mas nesse sentido que existe grande possibilidade do dólar retrair um pouquinho até buscar essa região. Se ele retrair, a gente pode ver alguma alta, que é o tal famoso pump que nós estamos esperando. Então, eu estou dizendo para você que se ele retrair nessa região, o dólar, podemos ver uma alta no Bitcoin, tá? E depois ele pode definir se ele vai continuar subindo ou simplesmente ele vai definir a vida dele e vai continuar caindo, tá, meus amigos? Então, isso é bem importante a gente entender que o dólar vai fazer. O dólar ele é muito importante para o mercado de criptomoedas, porque o Bitcoin ele depende do dólar. O Bitcoin só existe porque o dólar existe.
É o yin e o yang, né? Já quem conhece yin yang? Yin yang é o bem e o mal, né? O dólar é como fosse o mal e o Bitcoin o bem. Estou dizendo assim, tá? Então, o Bitcoin ele sempre vai ser dependente do dólar, porque a tecnologia dele só existe porque o dólar existe, entendeu? Porque ele é como fosse o dólar é o veneno e ele é o remédio, entendeu? É como fosse isso, estou dando uma pílula, né? A galera que fala que o Bitcoin é pílula e tal.